Que as bênçãos do Pai alcancem a todos nós nesse momento e nos auxiliem nas reflexões de hoje. O Espiritismo, todos nós sabemos, é uma doutrina em que se raciocina a fé. E, portanto, nós que nos dizemos espíritas, não aceitamos que nossa fé seja cega. Todos nós refletimos e raciocinamos nos diversos ensinamentos que ela nos traz. A terceira revelação que veio iluminar nosso raciocínio acerca dos ensinamentos de Jesus. Mas o próprio Mestre não parou um instante de trabalhar enquanto esteve aqui, e trabalha por nós até hoje, exemplificando assim que o conhecimento fortalece a nossa fé, mas que a fé sem obras é morta. E a respeito disso, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vai comentar duas passagens a esse respeito no livro Palavras de Vida Eterna. A primeira passagem é de Tiago, no capítulo 2, versículo 17, quando ele diz: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E Emmanuel vai comentar: imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias, desse modo, em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. E a seguir, Emmanuel também vai comentar a passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 14, em que ele fala: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E o comentário de Emmanuel: estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas a convicção para que se realize de serviço determinado. Comparemos a fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo, e o projeto mais nobre sem a concretização que lhe corresponda não passa de preciosidade geométrica
sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade, mas se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar ao credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Bom, amigos, por essas duas passagens, já conseguimos compreender que o conhecimento, embora necessário, por si só não quitará nossos débitos. Ele deve caminhar juntamente com a prática. Portanto, quanto mais nos aprofundamos no conhecimento da verdade, mais nos cobramos do quanto temos a construir e o quanto o Pai espera pelo nosso despertar. Sim, porque o despertar nos leva a ações e não a um conhecimento contemplativo. E para ilustrar a necessidade das boas obras em nossa caminhada, nós nos reportamos ao livro Vozes do Grande Além, que reúne experiências de além-túmulo transmitidas por diversos espíritos nas reuniões de trabalho do Grupo Meimei em Pedro Leopoldo entre os anos de 1955 e 1956. Essas mensagens foram recebidas por Chico Xavier e compiladas por Arnaldo Rocha. Vamos então à leitura do capítulo Ato de Caridade, que foi transmitida pelo Espírito AC, que se encontra nesse livro. Vamos lá então. Em nossa reunião da noite de 7 de junho de 1957, nossos benfeitores trouxeram-nos ao recinto o espírito de AC, que nos contou a sua significativa experiência, aqui transcrita. Oxalá possa ela acordar-nos para mais ampla exatidão no desempenho de nossos compromissos na esfera da caridade, que realmente, seja onde for e com quem for, é nosso dever. Espiritismo. Sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão. Utilizei-me de um corpo físico durante 55 anos na derradeira romagem física. Era casado, residia no Rio de Janeiro, mantinha a esposa e 2 filhas, desempenhava a função de operoso corretor de imóveis e era espírita à maneira de tantos. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Não cheguei a conhecer patavina da obra de Allan Kardec. Entretanto, intitulava-me espírita, frequentava sessões, aplaudia conferencistas, acompanhava as orações dos encarnados e as preleções dos desencarnados com a cabeça pendida em reverência. Todavia, encerrados os serviços espirituais, tinha sempre, afeiçoados no recinto,
a quem oferecer terras e casas e a quem vender essas terras. E o tempo foi passando. Cuidava devotadamente do meu conforto doméstico. Meu rico dinheiro era muito bem empregado. Casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Às vezes, um companheiro mais persistente na fé convidava-me a atenção para o culto do Evangelho no lar. Mas eu queria lá saber disso? A meu ver, isso daria imenso trabalho. Minha mulher dedicava-se à vida que lhe era própria. Minhas filhas deveriam crescer tão livremente como desejassem. E qualquer reunião de ordem moral em minha casa era indiscutivelmente um tropeço no meu bem-estar. E o tempo foi passando. Fui detentor de uma bronquite que me recebia a melhor enfermagem. Era o dodói dos meus dias. Se chamado a qualquer atividade de beneficência, era o meu grande escolho. No verão, estimava a sombra e a água fresca. No inverno, preferia o colchão de mola e o cobertor macio. E o tempo foi passando. Sessões semanais bem frequentadas, orações bem ouvidas, negócios bem feitos. Aos 55 anos, porém, um edema do pulmão arrebatou-me o corpo. Francamente, a surpresa foi grande. Apavorado, compreendi que eu não merecia o interesse de quem quer que fosse, a não ser das entidades galhofeiras que me solicitaram a presença em atividades criminosas que não condiziam com a minha vocação. Entre o centro espírita e o lar, minha mente conturbada passou a viver uma experiência demasiado estranha. Em casa, outros assuntos não surgiam a meu respeito que não fossem o inventário para a indispensável partilha dos bens. E no centro, as entidades elevadas e amigas surgiam tão intensivamente ocupadas aos meus olhos que de todo não me era possível qualquer interferência, nem mesmo para fazer insignificante petitório. Para ser verdadeiro, não havia cultivado a oração com sentimento, e por isso mesmo passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim próprio, ilhado no meu grande egoísmo. Ausentando-me do santuário de minha suposta fé, interiormente desapontado, encontrava o círculo doméstico e, por vezes, ensaiava na calada da noite surpreender a companheira com meus apelos. Entretanto, nos primeiros tentames, senti tamanha repulsão da parte dela a exprimir-se na gritaria mental com que me induzia a procurar os infernos, que eu realmente desisti da experiência. Minhas filhas, visitadas por minha presença, não assinalavam de modo algum qualquer pensamento meu, porquanto se encontravam profundamente engolfadas na ideia da herança. Não havia outra recordação para o carinho paterno que não fosse a herança, a herança, a herança. Passei a viver assim, dentro de casa, à maneira de um cão batido por todos, porque francamente não dispunha de outro clima que me atraísse. Apenas o calor de meu lar sossegava-me as ânsias. Alguns meses decorreram sobre a difícil posição em que me encontrava. Alimentava-me e dormia nas horas certas, copiando os meus antigos hábitos. Certa noite, porém, tive tanta sede de espiritualidade, tanto anseio de confraternização, que, vagueando na rua, procurei o alto da Tijuca para meditar, chorar e penitenciar-me. Minhas lágrimas, contudo,
eram dessa vez tão sinceras que alguém se compadeceu de mim. Surgiu-me à frente um irmão dos infortunados e, com muita bondade, reconduziu-me ao velho templo espírita a que antigamente me afeiçoara. Era a noite avançada, mas o edifício estava repleto. Um mensageiro do plano superior dirigia a grande assembleia, e o enfermeiro que paciente me encaminhara esclareceu-me que ali se verificava o encontro de um benfeitor do alto com os desencarnados que se caracterizavam por mais ampla sede de luz. Esse instrutor penetrava-nos a consciência, anotando o mérito ou o demérito de que éramos portadores para demandar a suspirada renovação de clima. Muitos irmãos eram ouvidos pessoalmente. Após 2 horas de expectativa, chegou a minha vez. Pelo olhar daquele espírito extremamente lúcido, deduzi que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. Aqueles olhos varriam os mais fundos escaninhos do meu ser. Anotei meu problema. Desejava mudança. Ansiava melhorar minha triste situação. Perguntou-me o instrutor qual havia sido o meu modo de vida. Creio que ele não tinha necessidade de indagar coisa alguma. No entanto, a casa acolhia numerosos necessitados e, a meu ver, a lição administrada a qualquer de nós deveria servir a outrem. Aleguei, preocupado, que havia protegido corretamente a família terrestre e que havia preservado a minha saúde com segurança. Ele sorriu e respondeu que semelhantes mistérios eram comuns aos próprios animais. Pediu que, de minha parte, confessasse algum ato que pudesse enobrecer as minhas palavras, algo que lhe fosse apresentado como justificativa de auxílio às minhas pretensões de trabalho, melhoria e ascensão. Minha memória vasculhou os anos vividos inutilmente. Não encontrei um ato sequer capaz de alicerçar-me a esperança. Não que o serviço de corretor de imóveis seja indigno, mas é que eu capitalizava o dinheiro aurido em minhas lides profissionais, qual terra seca coletando a água da chuva, e chupava sem restituir gota alguma. Depois de agoniados instantes, lembrei-me de que em certa ocasião encontrara 3 amigos de nosso tempo na Praça da Bandeira, a insistirem comigo para que lhes acompanhasse a jornada caridosa até um lar humilde na favela do Esqueleto. Fiz tudo para desvencilhar-me de convite que me apareceu aborrecido e imprudente. Mas o grupo, que se constituía de uma senhora e 2 companheiros, desenvolveu sobre mim tamanho constrangimento afetivo que não tive outro recurso senão atender à carinhosa exigência. Daí a alguns minutos, varávamos estreita choupana de lata velha, onde fomos defrontados por um quadro desolador. Pobre mulher tuberculosa agonizava. Nosso grupo, entretanto, logo à chegada, fragmentou-se, pois a companheira foi convocada pelo esposo ao retorno imediato, e outro amigo deu-se pressa em voltar, pretextando serviço urgente. Não pude, todavia, imitar-lhes a decisão. Os olhos da enferma eram de tal modo suplicantes que uma força irresistível me fez dobrar os joelhos para socorrê-la no leito, mal amanhado, no chão. Perguntei-lhe o nome, gaguejou, e informou chamar-se Maria Amélia da Conceição. Seus familiares, uma velha e 2 meninos que se assemelhavam a cadáveres ambulantes,
não lhe podiam prestar auxílio. Inclinei-me e coloquei-lhe a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dispneia. No entanto, depois de alguns minutos, a infeliz, numa golfada de sangue, entregou-se à morte. Senti-me sumamente contrafeito, mas para ver-me livre de quadro tão deprimente, pela primeira vez arranquei à bolsa uma importância mais farta, transferindo-a para as mãos da velhinha com vistas aos funerais. Afastei-me irritadiço, e antes da volta à casa, procurei um hotel para um banho de longo curso com desinfetante adequado. E no outro dia, consultei um médico sobre o assunto com receio de contágio. O painel que o tempo distanciara assomou-me a lembrança, mas tentei sufocá-lo na minha imaginação, pois aquele era um ato que eu havia levado a efeito constrangidamente, sem mérito algum, de vez que o socorro a Maria Amélia da Conceição fora simplesmente para mim um aborrecimento indefinível. Contudo, enquanto a minha mente embatucada não conseguia resposta, desejando asfixiar a indesejável reminiscência, alguém avançou da assembleia e abraçou-me. Esse alguém era a mesma mulher da triste Vila do Esqueleto. Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Pediu o benfeitor que nos dirigia recompensasse o meu gesto, notificando que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno, com o preço de minha dedicação fraternal, como se a fraternidade algum dia houvesse andado em minhas cogitações. As lágrimas irromperam-me dos olhos, e desde aquela hora, para a felicidade minha, retornei ao trabalho, sendo investido na tarefa de amparar os agonizantes, tarefa essa em cujo prosseguimento venho encontrando abençoadas afeições, reerguendo-me para luminoso porvir. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio. E por isso, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-vos minha experiência dolorosa e simples, para reafirmar-vos o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria e pela prática, porque em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção sublime do bem. Por esse motivo concluo afirmando: Espiritismo, sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras, que Jesus nos abençoe. Bom, como dissemos atrás, o conhecimento é muito bom e muitas vezes pode nos fascinar, mas não nos esqueçamos da importância da relação conhecimento e prática. A fé sem obras é morta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.